Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, nós estamos aqui de volta para dar continuidade aos temas sobre as obras de Lacan, né? E, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Agama, ou como nós dizemos na obra de Lacan, o sujeito suposto saber, né? O SSS, que, né, provém a questão do desejo do analista. Então, como que surge ele? No contexto, no seminário 8 de Lacan, Lacan ele faz uma abordagem e ele recorre, né, ao conhecimento dele na filosofia. Né? Ele volta a Sócrates. Né? E aí, nesse período, ele faz uma releitura de uma obra que fica muito bem conhecida sobre O Banquete, né? 380 a.C. E ali ele faz algumas conjecturas e faz algumas formulações a respeito dessa posição do analista e do analisando, colocando o analista como ser desejante, né? E fazendo uma nova configuração, né, a respeito dessa posição do analista, né? Porque é onde surge a questão do sujeito suposto saber, que nada mais é do que uma ilusão do analisando perante o analista, né? Essa ilusão diz que esse analista ele sabe tudo, ou ele sabe tudo sobre mim, ele tem consciência de, ou tem uma noção ampla, né, de tudo que eu tenho passado, eu tenho vivido. Então cria-se uma ilusão, né? É uma ilusão a respeito disso. Mas que na realidade o analista não sabe de tudo, né? Mas é uma ilusão do analisando para o analista. E nisso, né, se conjectura a questão do sujeito suposto saber. Essa obra, O Banquete, né, eu vou fazer uma leitura aqui para que possamos conhecer a essência, né, dessa formulação de Lacan para chegar com a conclusão desse SSS. Ao estabelecer uma relação de vizinhança com o texto clássico da filosofia, no caso, O Banquete, de Platão, Lacan não busca localizar Sócrates, um personagem de grande envergadura no banquete, como ilustração do psicanalista, mas sim como um modelo de uma posição que bem concerne a este. Em que concerne essa posição é o que veremos nos próximos. Esse banquete, também chamado como de simpósio, equivaleria entre nós a uma festa mundana em que mais se bebe e fala do que se come. No caso da obra de Platão, trata-se de um encontro festivo na casa de Agaton, poeta trágico ateniense, né? Que Sócrates é o mais importante dentre os convidados que ali estavam presentes. Entre outros, né? Também se encontram na casa de Agaton Aristodemo, amigo e discípulo de Sócrates, Fedro, um jovem retórico, Pausânias, amante de Agaton, e o médico Erisimaco. Aristófanes, comediante que sempre buscava ridicularizar a Sócrates, e já com um banquete transcorrendo, o general e político Alcebiades. Sócrates intervém na proposta de cada um dos convidados a tecer um discurso sobre o amor, argumentando que antes de falar sobre o bem que é o amor, causa e seus frutos, eles deveriam tratar de definir o que é o amor. Sócrates ainda diz que na sua juventude ele foi iniciado nos caminhos do amor por Diótima de Mantinéia, que era uma sacerdotista. Diótima teria lhe ensinado a genealogia do amor. Então, cada um dos convidados, na ordem que se encontravam, reclinado em uma espécie de divã, desenvolve seu discurso sobre o amor. Quando, em data altura do simpósio, chega a hora de Sócrates discursar, ele propõe que, sendo o amor
o amor de algo, esse algo é pior, é por ele e o que ama certamente desejado. Mas esse objeto do amor só pode ser desejado quando lhe falta e não quando o possui. Pois, segundo Sócrates, instruído por uma mulher Diótima, vamos dizer assim, ninguém desejava aquilo de que não precisa mais. O que deseja aquilo o que é carente, sem o que não deseja se não for carente. Um outro aspecto fundamental do banquete ao ver Lacan está localizado entre Alcebiades e Sócrates. Olha que interessante. Pois Alcebiades ocupa, né, nessa trama uma posição do analisando, que graças a Sócrates vai se descobrir como desejante. Plutarco escreveu que Alcebiades temia e reverenciava unicamente a Sócrates e desprezava o resto de seus amantes. Alcebiades chega à casa de Agaton com o festejo já em andamento e muda as regras do jogo. Ele propõe que se faça a partir de então um elogio não mais ao amor, e sim ao vizinho da direita. Dessa forma ele estabelece o amor em ato. Essa alteração na cena introduz algo que até então novo no banquete, o álgama, o ágalma. O que seria esse álgama? O amor, bem como os fenômenos amorosos da transferência, né? Como já dissemos, não é aprendido por Lacan exclusivamente como repetição de um protótipo infantil. No modelo anterior de repetição, né, do processo de contratransferência, lá estabelecido por Freud. Ele faz uma nova leitura a partir desse saber, né, filosófico, né, de socrático. Mas sim como a crença de que encontramos na pessoa amada algo que nos é precioso. Esse objetivo é que o sujeito localiza na pessoa amada é o ágalma. Esse ágalma, palavra grega usada para designar um objeto precioso ou uma caixa de joias, local onde se guarda objetos preciosos. Lacan apresenta o ágama como algo que tem um valor de enigma e avança ao situar o que isso quer dizer. Dizer enfeitar, ornamentar. Ágama significa, a princípio, ornamento, enfeite. Ressaltado por Lacan no estudo de transferência, diz que é respeito ao objeto que nos captura e esse algo do outro que nos aprende e nos fascina, nos deixando enamorados. Aquilo que se articula na cena da transferência e também aquilo que sai, que aí se produz, serão referenciados após esse ágama. Então, essa entrada do ágama nas considerações de Lacan sobre transferência chamam para uma cena de dualidade existente no banquete. Uma dualidade interna ao par amoroso, ou seja, distintas posições ocupadas por cada um. Erómenos, ou eromenos, vamos dizer assim, amado aquele que tem alguma coisa. Então, eu amo aquele que tem alguma coisa. E Erastes, amante, aquele que vai em busca daquilo que lhe falta. Então, na análise, a conjectura da análise, né, do objeto e sujeito, ele vai configurar no erómenos, aquele que tem algo, né? E Erastes, aqui, o amante que está em busca de alguma coisa. Alcebiades vem como sujeito desejante, né? Erastes, pois ele crê que Sócrates, Erómenos, possui o ágama, o objeto brilhante, o fetiche, o objeto parcial do desejo, falo como objeto desejante. Então aqui nós observamos, muito interessante esse trama, porque Alcebiades, ele vê, né, Alcebiades aqui, como Erastes, vê Sócrates como Erómenos, que ele possui esse objeto, né, brilhante de fetiche, objeto de desejo, né, e algo que eu não tenho, o que eu não tenho eu vou buscar no outro, né.
aquilo que eu tenho, eu não preciso buscar no outro. Que mais tarde, Lacan ele conceitua e faz uma síntese a respeito de que amor é aquilo que é dar aquilo que eu não tenho, né? Através desse cerne, né, da história socrática. Sócrates, por sua vez, recusa o lugar do objeto amado para se afirmar faltoso, ou seja, desejante, como sujeito de desejo. Então a ilusão é do analisando, que coloca o analista como sujeito suposto saber. A ilusão é dele, parte dele. Mas só que quando o analista percebe isso, ele se recusa, né? Ele recusa esse lugar. Porque ele também ele se afirma também como faltoso. Ele sabe que ele também é um ser faltante, né? Ou seja, desejante de algo. Então, amor é dar aquilo que não tem. Ou seja, não há nenhuma relação entre o que possui e o que falta ao outro. Essa é a marca da disparidade subjetiva presente na articulação do analisando e com o analista, bem como do analisando como com o seu outro. Então, aí onde que sai aquela ilustre frase de Lacan que quem pode responder ao amor não são os verdadeiros, não são os sinceros. Somente os mentirosos podem responder dignamente ao amor, porque os mentirosos eles são mentirosos, né? Por si só, e eles desconhecem esse amor, porque é algo que lhes falta, né? Então e vai em procura de, né? E o que falta a um não e o que existe escondido no outro, aí está todo o problema do amor. Então, o que falta em mim, ou eu vou em busca daquilo que falta em mim na relação com o outro. E isso vai perpetuar ou vai me instigar a continuar essa caminhada como ser desejante. Então, no seminário 8, né, de Lacan, ele fala sobre a posição desse analista, né? Que é por isso mesmo que me seguro de que lhes digo, de fato, jamais embaraçoso que o papel que devo manter diante de alguns de vocês, que é o de analista. E isso está ligado precisamente ao que visa meu discurso deste ano, a saber, a posição do psicanalista. Trata-se daquilo que está no coração da resposta que o analista deve dar para dar conta do poder da transferência. Essa posição eu a distingo dizendo que no próprio lugar que é o seu, o analista deve se ausentar de todo ideal de analista. No modelo, então, fazendo um paralelo à primeira clínica, onde que Lacan faz um retorno a Freud, os psicanalistas ali na década de 50, 60, Lacan percebe que o analisando ele confiava ao analista e colocava toda a demanda, né? O analista, como ser esse modelo freudiano, ele recebia toda aquela demanda, né? E tentava reelaborar ou tornar mais palpável esse material que recebia e retornava para o analisando de forma que fosse mais palpável, ou algo mais palatável, vamos dizer assim, né? Minorava esse sofrimento, minorava essa demanda, né, de sofrimento dos seus clientes, dos seus analisandos, vamos dizer assim. Mas só que depois de um tempo de análise, é como se diz o ditado que eu falei nas outras aulas: me diga quem é seu analisando, que eu te direi quem é seu analista. Ou seja, o analista passava a ser um modelo
para o analisando. E isso não, e Lacan ele rebate esse modelo, ele não concorda com essa contra-transferência. Então ele vai buscar nesse saber, né, socrático, né, uma nova postura, a posição desse SSS, sujeito suposto saber, onde que ele não é o ideal, o modelo a ser seguido, pois ele também é um ser faltante, é um ser que está em busca de também, mas só que a ilusão é do analisando para o analista. Então é isso que se configura, né, nesse sujeito suposto saber, de acordo com um grande implemento e uma grande contribuição que a filosofia, né, traz para o saber psicanalítico, de acordo com a clínica de Lacan. Espero que tenha conseguido, né, transmitir esse conhecimento, tá certo? Nos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo só para passar para vocês a questão da referência bibliográfica, né? Onde que vocês podem fazer um apanhado e, enfim, aprofundar nesse conhecimento, nesse saber psicanalítico, de acordo com as obras de Lacan. Um grande abraço e até mais. Até a próxima aula.